Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Português. Eu sou a professora Eliane Vieira e esta é a série Questões Comentadas aqui do canal. Esse é o episódio número 6. Eu já comentei até o momento 5 questões. Se você não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo fortemente que você clique aqui na playlist Questões Comentadas e assista a resolução das outras questões. Eu tenho certeza absoluta que você vai aprender bastante. Então vamos lá, questão número 6, uma questão da FCC. Uma questão que com certeza vai estar na sua prova. Se você vai fazer a prova do TRE São Paulo ou se você vai fazer a prova do TRT 11ª Região, preste bastante atenção porque esse comando é extremamente cobrado pela Fundação Carlos Chagas. E aqui eu vou te dar o passo a passo para você acertar essa questão, resolver de forma bem simples, prática e objetiva. E na hora da prova, basta você reproduzir essa estratégia que eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir acertar a questão lá na hora da sua prova. Então vamos lá, uma questão agora de 2016, TRT 20ª Região. O comando da questão diz o seguinte: o verbo flexionado nos mesmos tempo e modo. Esses dois elementos são os principais aqui nessa questão. Que o sublinhado acima está também sublinhado em. Então vamos lá entender esse comando por partes. Em primeiro lugar, o verbo flexionado nos mesmos tempo e modo. Quando a gente fala em modo em língua portuguesa, a gente está falando basicamente de 3 modos. O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. São esses 3 modos verbais que existem em língua portuguesa. O indicativo é o modo da certeza, o subjuntivo é o modo da hipótese, o imperativo é o modo da ordem, do pedido, da súplica e etc. Esse é o valor semântico desses modos. Ótimo. E tempo verbal? Bom, existem vários tempos verbais em língua portuguesa, mas de maneira geral, você pode pensar em passado, presente e futuro. É o básico em relação a modos verbais. Se houver necessidade, a gente aprofunda um pouco mais e especifica, por exemplo, o tempo passado. Pretérito mais que perfeito, por exemplo. Mas para a gente começar, é interessante que você pense nessas 3 possibilidades: passado, presente e futuro, pensando no tempo verbal, e indicativo, subjuntivo e imperativo, pensando no modo verbal. Ótimo, entendemos a primeira parte da questão. A segunda parte, que a banca está dizendo, é o seguinte: olha, tem um verbo sublinhado na frase exemplo, você deve descobrir qual é o modo e qual é o tempo verbal, e você deve marcar a alternativa que apresente o verbo no mesmo tempo e no mesmo modo do verbo sublinhado acima. Então vamos lá, passo a passo, para não ficar muito confuso para você. A frase é a seguinte: precisamos de um treinador que nos ajude a comer. Eu tenho aqui o verbo ajudar. Qual é a grande dica que eu posso te dar aqui? O verbo ajudar, no presente do subjuntivo, a gente vai trocar este azinho que classifica esse verbo como de primeira conjugação. Este a vai mudar para e. E este e no presente do subjuntivo vai permanecer em toda conjugação. Então como é que fica? Que eu ajude, que tu ajudes, que ele ajude, que nós ajudemos, que vós ajudeis, que eles ajudem. Então perceba que este e permaneceu em toda conjugação. É o caso aqui, quando ele diz que nos ajude, este verbo está no tempo presente e no modo subjuntivo. Então é o presente do subjuntivo. Depois que a gente descobriu o tempo e o modo
do verbo ajudar, nesse caso conjugado ajude, a gente já sabe que o nosso foco é buscar um verbo que esteja no presente do subjuntivo. Vejamos a letra A. Assim que conseguissem se virar sem as mães. A ideia aqui é de passado. Então, perceba que a gente está utilizando aquela estrutura, passado, presente e futuro. Nós estamos buscando um verbo no presente e aqui nós temos a indicação de passado. Assim que conseguissem se virar, é a ideia de passado. Então, bastaria, numa situação real de prova, que você simplesmente anotasse aqui, ó, passado. E depois disso, você iria analisar a próxima alternativa. Como o meu objetivo aqui é analisar passo a passo cada uma das alternativas, eu vou colocar para você o tempo específico dessa forma verbal conseguisse. Nós temos aqui o SSE, é a marca do pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Então aqui este verbo está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. O modo está perfeito, mas o tempo não. E como a FCC quer os mesmos tempo e modo, a gente pode eliminar a letra A. Veja a letra B. Não é por acaso que proliferaram os coaches. Ora, proliferaram, ideia de passado também. Eu já facilmente poderia eliminar a letra B de bola, porque nós estamos buscando novamente o tempo presente. Se aqui é passado, eu elimino e passo para a próxima. Então, utilizando essa estratégia de resolução de questões, você consegue eliminar rapidamente algumas alternativas e você foca simplesmente naquela que você está buscando, que é a nossa resposta. Então, a gente conseguiu eliminar a letra B. Daqui a pouco eu vou voltar na letra B para a gente fazer a análise completa do tempo e também do modo verbal. Veja a letra C. País que transformou a infância numa bilionária indústria de consumo. Transformou a infância, ideia de passado também. Então, rapidamente, eu consigo eliminar a letra C de casa. Veja a letra D. E, mesmo que se esforcem muito, agora eu tenho a ideia de presente, não consigo eliminar a letra D de dado. Vamos para a letra E. Hoje há algo novo nesse cenário. Verbo haver, conjugado a. Ideia também de presente. Opa, então eu não consigo, por enquanto, eliminar a letra E. Na letra D eu tenho presente, na letra E também tenho presente. Mas lembre-se de que nós estamos buscando o presente do subjuntivo. Vejamos a letra D. Esforcem. A forma verbal é esforçar. Ora, esforçar é de primeira conjugação. Se eu quiser conjugar esse verbo no presente do subjuntivo, o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu aqui, ó, no verbo ajudar. A gente vai trocar este A pelo E e ele vai permanecer em toda conjugação. Então aqui nós temos a terceira pessoa do plural, eles esforcem. Logo, a letra D está no presente do subjuntivo. Achamos, portanto, a nossa resposta. Por que não pode ser a letra E? Veja que hoje há algo novo nesse cenário. Ideia aqui de certeza. E o modo subjuntivo, como eu falei lá no início da aula, é o modo da incerteza, da dúvida. Qual é o modo da certeza? É o indicativo. Então, essa forma verbal está no presente, sim, mas do modo indicativo. Por isso, a gente consegue eliminar a letra E e comprovamos que a resposta do número 6 é a letra D de dado. Agora, vamos voltar um pouquinho. Proliferaram está no passado, como nós vimos, agora especificamente no pretérito perfeito do indicativo, ok? Agora, transformou, também ideia de passado, especificamente no
Pretérito perfeito do indicativo. Então, nós temos 3 formas verbais no passado, por isso elas foram rapidamente eliminadas, 2 formas verbais no presente, mas a única forma verbal que está nos mesmos tempo e modo da frase exemplo é a letra D, porque ela está no presente do subjuntivo. Então, a minha dica para você é a seguinte: não fique perdendo muito tempo na hora de resolver as questões. Para você fazer uma boa prova, geralmente você pode gastar no máximo de 2 minutos a 2 minutos e meio para resolver uma questão da FCC. Então você precisa de uma estratégia que funcione, que seja realmente eficaz e que te dê o direcionamento para você chegar à resposta certa de maneira prática, simples e objetiva. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal para você receber as novas aulas. Se você vai fazer a prova do TRE São Paulo ou do TRT 11ª Região, que são os 2 concursos que estão abertos nesse momento, cuja organizadora é a FCC, eu sugiro fortemente que você reveja esse vídeo, porque com certeza esse modelo de questão vai cair na sua prova. Então inscreva-se aqui no canal para você receber as novas aulas. Se você quiser estudar de uma maneira prática, simples e objetiva, acesse o portuguesemfoco.com, ok? Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!